Olá, me chamo Suzana Cavalcante, sou aluna do curso de Licenciatura em Ciências da Computação na UPE e venho neste momento apresentar um trabalho da disciplina de Política e Organização da Educação Nacional. Ao analisar políticas educacionais brasileiras, abordaremos os 5 contextos de Ball na visão de Maynardes, onde ajuda a entender que uma política pública não nasce pronta, nem produz efeitos de forma automática. Ela é construída em diferentes momentos, atravessada por disputas, interpretações e interesses. Essa perspectiva é importante porque evita uma leitura simplista, como se a política fosse apenas aquilo que está escrito na lei ou no documento oficial. Na prática, ela envolve atores diversos, decisões sucessivas e resultados que podem ser bem diferentes do que foi planejado inicialmente. O primeiro é o contexto da influência. Neste momento, são definidos os problemas que merecem atenção pública e as ideias que passam a orientar a política. E é aí que o grupo político, gestores, organismos internacionais, pesquisadores, movimentos sociais, empresários da educação e meios de comunicação disputam espaços para dizer o que deve mudar na educação e qual seria o melhor caminho. O segundo é o contexto da produção de texto. Depois das disputas e influências iniciais, a política começa a ser registrada em leis, diretrizes, pareceres, programas, planos e documentos oficiais. Esse texto, porém, não é neutro nem totalmente fechado. Ele carrega acordos, tensões e até ambiguidades, porque geralmente precisam atender a diferentes grupos ao mesmo tempo. Por isso, um documento legal pode parecer claro à primeira vista, mas ainda deixa margens para interpretações distintas. Na educação, isso é muito comum quando normas nacionais precisam dialogar com realidades locais bastante diferentes. O terceiro é o contexto da prática, que talvez seja um dos mais importantes para quem estuda escola e gestão educacional. É neste momento que as políticas chegam às redes, às secretarias e às unidades escolares, sendo interpretada por diretores, coordenadores, professores e demais profissionais. Aqui a política deixa de ser apenas texto e passa a ser vivida no cotidiano. Isso significa que ela não é simplesmente aplicada, ela é traduzida, adaptada, negociada e às vezes até modificada pelas condições concretas do trabalho, pelos recursos disponíveis e pela cultura institucional de cada escola. Assim, uma mesma política pode assumir formas diferentes, dependendo do lugar onde é posta em prática. O quarto é o contexto dos resultados ou efeitos. Esse contexto permite observar o que a política realmente produz, tanto no plano esperado quanto no inesperado. A análise não deve se limitar a verificar se a política foi executada, mas precisa perguntar quem foi o beneficiado, quem ficou à margem, que mudanças ocorrerão nas aprendizagens, na gestão, no trabalho docente e nas desigualdades educacionais. Em muito caso, uma política pode alcançar determinados objetivos administrativos e, ao mesmo tempo, aprofundar problemas sociais ou pedagógicos. Por isso, estudar os efeitos exige olhar com atenção para as consequências concretas da política na vida escolar e no sistema educacional. O quinto é o contexto da estratégia política. Ela se relaciona às formas de enfrentar os problemas e desigualdades que aparecem ao longo do processo. Depois de observar influências, textos, práticas e efeitos, surge a necessidade de pensar em ações políticas capazes de corrigir rumos, reduzir injustiças e ampliar o direito à educação. Esse contexto mostra que a análise de políticas não devem ser apenas descritas, mas também críticas e propositivas. Ou seja, não basta entender como a política funciona, é preciso refletir sobre como ela pode ser transformada para responder melhor às demandas sociais e educacionais. Tomando um conjunto, os 5 contextos formam uma referência analítica muito útil para o campo da educação brasileira, porque ajudam a enxergar a política como um processo dinâmico e não como uma decisão limiar que sai do governo e chega pronta para as escolas. Essa abordagem amplia a compreensão sobre como as políticas educacionais são construtivas, disputadas, reinterpretadas e avaliadas. Para pesquisadores, professores e gestores, isso é valioso, porque permite uma leitura mais realista e crítica
das reformas e programas educacional, especialmente em um país marcado por desigualdades regionais, sociais e institucionais como o Brasil.